Olá, pessoal, bem-vindos ao nosso segundo Ludcast. Hoje eu trouxe uma convidada especial, Gabriela Torres. Ela que trabalha com saúde da mulher e trabalha com um público muito parecido com o meu. Iniciou sua carreira com Pilates, né, Gabi? Isso. E depois se redescobriu aí após a maternidade. Muitas mulheres têm essa história de redescobrir profissionalmente ali após a maternidade. Criou um método de reabilitação abdominal chamado Reconnect e trabalha com mulheres pós-parto e mulheres 40 mais. Isso. Bem-vinda, Gabi! Muito obrigada, estou muito feliz em estar aqui. Adorei o convite, adorei estar participando também aqui desse podcast. Eu acho incrível a gente falar sobre esse assunto de mulheres, de saúde, de autoestima, porque eu acredito que para a gente poder estar bem com todo mundo, a gente precisa antes estar bem com a gente mesma, né, Ludmila? Então, é muito importante a gente poder estar passando aí essas informações para tantas pessoas e tantas mulheres que precisam. Gabi, não é à toa que eu te convidei. Quando eu criei o Ludcast, pensando em autocuidado real, autocuidado após a maternidade, um dos primeiros nomes que vieram assim na minha mente foi a Gabi. Para quem não sabe, gente, ela fez esse trabalho de reabilitação abdominal do meu pós-parto. Foi mesmo. E foi um trabalho que não trabalhou só meu físico. Foi um momento que eu tinha de autocuidado que trabalhou muito a minha mente num momento muito vulnerável da minha vida. E a Gabi, ela atende pessoas com esse perfil de vulnerabilidade, essas mulheres que estão passando por essa fase, né? É aquela falta de tempo com uma falta de não estar se enxergando como mulher, tá precisando se cuidar, né, Gabi? Qual o perfil das mulheres que te procuram hoje em dia? Isso é muito comum acontecer com todas as mulheres que atravessam aí esse período da maternidade, a gente se sentir muito perdida. Não foi só você que passou por isso é muito frequente de acontecer no meu consultório. E eu falo com todas elas, né, quando você falou ali que não foi só ali a parte física, que o meu tratamento, ele não é terapia, mas ele é terapêutico, justamente porque é um momento ali, é um dos pouquíssimos momentos que a mulher, ela consegue sair do ambiente dela ali, daquela bolha da maternidade e dedicar 40 minutos, 1 hora, que seja exclusivamente para o cuidado dela. Porque às vezes a gente até sai, mas vai num supermercado ou vai no cinema com alguém, mas a parte do autocuidado ali, ela tá ali fazendo para ela e por ela. E por ser uma queixa ali muito comum nesse universo das mulheres que estão vivendo o pós-parto, eu tento trazer para todas elas essa importância mesmo, que não adianta a gente querer dar conta de tudo, a gente querer passar ali pela maternidade. Eu acho que quando a gente vira mãe, a gente vira meio leoa, né? Então a gente quer dar conta de tudo, a gente quer que tudo seja da forma com que a gente está imaginando, mas a gente não pode esquecer que para que os nossos filhos estejam bem, para que a nossa casa esteja bem, para que o nosso retorno ao trabalho, para as mulheres que têm, né, que retornar ao trabalho, seja de uma forma tranquila também, ela precisa antes estar bem com ela mesma. Então, esse momento ali de autocuidado, nessa fase, é muito importante para ela começar aí se resgatando, se reconhecendo como mulher, entendendo que ela pode sim e consegue ter uma vida um pouquinho independente ali daquele bebê que precisa tanto dos cuidados dela. E quais são as queixas mais comuns que você escuta ali nos primeiros atendimentos? Então, clássico, né? Ai, a minha barriga nunca mais vai ser a mesma. Isso aí é queixa de 100% das mulheres que eu atendo. Elas queixam muito também sobre a questão do peso, né? Tem mulheres que ganham muito peso, mulheres que ganham menos peso. Nossa, tem umas fotos do antes. Nossa, que fotos! Meu Deus, como que eu tava gigante! E a gente não enxerga isso, a gente só vê depois, né? Na hora que eu coloco, gente, eu monto as fotos de antes e depois para poder mandar como comparativo para as minhas pacientes, porque eu falo muito com elas, não se apeguem em peso de balança. E uma coisa também que é muito importante, a gente não pode comparar o nosso corpo e o nosso pós-parto com
o corpo e o pós-parto de outras mulheres, nossa, né? E tem essa comparação, ela é muito cruel. Nossa, tem influenciadoras que, gente, eu acho que deve ir, assim, direto do parto pra uma sala de cirurgia. É real, não é? É muito real, assim, a gente... E fora, assim, que não amamenta, não tá ali, não tá vivendo um puerpério real, às vezes, né? Não. E 90% das mulheres, né, mulheres reais ali, que não são essas influenciadoras, elas não têm essa vida, elas buscam ter essa vida porque fica consumindo ali, né, aquele tipo de conteúdo e fica vendo a influenciadora que voltou com 25 dias pós-parto cesariana para uma musculação. Eu não vou esquecer nunca, meu pós-parto foi junto com o da Juju no Remoso. Eu ganhei bebê junto com ela. Com poucos dias que a filha dela tinha nascido, ela tava fazendo propaganda de lingerie. Lingerie do Dia dos Namorados. Eu vi, apareceu pra mim no explorar lá das redes sociais. E isso traz uma frustração muito grande pra gente, né? Assim, porque você passa por toda a gestação, ela é uma transformação muito grande na vida da mulher, né? A gente tá ali doando o nosso corpo para que uma vida seja gerada. E aí, a nossa barriga, que antes é motivo de orgulho, a gente adora desfilar, né? Tem mulheres que amam desfilar ali o barrigão aparecendo. Depois que o filho nasce, ela vira um motivo de sofrimento, ela vira um motivo de frustração. Então, é preciso saber atravessar esse caminho com muito respeito, com muito acolhimento, né? Entender que tudo são fases, que esses momentos eles vão passar. Que a gente não tem que comparar com a vida do outro, porque o outro, a realidade é muito diferente. As redes sociais são recortes, né? Todo mundo sabe daquilo que a gente quer mostrar, mas a realidade, ela é muito diferente. E o mais importante, assim, já que a queixa dessas mulheres que chegam até a mim, ela vem através da estética abdominal, é focar e falar que um abdômen que gestou, ele nunca mais vai ser igual a um abdômen que nunca gestou. Essa transformação, ela vai deixar alguma marca no corpo dessa mulher. Porque o abdômen, a barriga vai, ela cresce e depois ela volta. E não significa que o fato de ser um abdômen diferente, ele vai ser mais feio. Não. Né? Tem mulheres até que no pós-parto, elas se sentem mais bonitas do que antes de engravidar. E às vezes descobre um autocuidado ali que não tinha antes de ser mãe, sim, né? Sim. Eu tenho cases de pacientes que começam a se cuidar depois dos 40 anos, depois dos filhos, até porque o tempo vai ficando um pouco mais... tem mais tempo para se cuidar, né? Então, é possível, Gabi, essa mulher 40 mais, depois dos filhos, ter um abdômen que tem orgulho, olha pro espelho e tem orgulho? Super possível. É muita questão de saber entender como que o que é preciso fazer pra gente cuidar desse abdômen. Porque o abdômen de uma mulher que gestou e uma mulher que está chegando ali aos 40 anos, que é a fase do climatério, ele não vai responder aos exercícios e aos estímulos da mesma forma que o abdômen de uma menina de 20 anos, que nunca engravidou, que está ali com os hormônios todos controlados. Então, é muito possível e real que essa mulher tenha, sim, um abdômen muito bonito, um abdômen esteticamente desenhado, um abdômen saudável e funcional, mas que para isso acontecer, ela precisa entender quais estímulos e qual a forma de trabalho para ter esse resultado. Caso contrário, ela pode ter um abdômen pior e piorar ali uma condição que já não está muito legal, né? Entendi. Porque já foi muita sobrecarga. Explica pra gente, na prática, o que é reabilitação abdominal. Eu não sabia. Quem me indicou você foi a Gabi Gontijo, amiga minha que me fez, foi visitar meu filho, recém-nascido, e falou que estava fazendo a reabilitação abdominal com você e que estava tendo ótimos resultados. Eu não sabia, não sabia o que era. E então eu fui fazer reabilitação abdominal sem saber do que se tratava. E fiquei surpresa,
porque trabalha, assim, as técnicas de respiração. E eu vou falar, gente, técnica de respiração acalma a mente. Acalma. Eu gostava de fazer os exercícios, Gabi, antes de dormir e melhorava meu sono. Porque dá uma desanuviada na mente, assim, né? E você fica ali presente no momento, né? A gente trabalha técnicas de respiração também na nutrição comportamental. Quando a pessoa, ela utiliza dessas técnicas, ela come com presença, atenção plena, ela mastiga melhor, ela tende a comer menos. Quando a pessoa está ansiosa, está com a respiração ofegante, ela tende a comer mais do que ela deveria. Então, a respiração é tão importante e a gente esquece. Mas conta pra gente, o que é a reabilitação abdominal na prática? Então, só fazendo um corte dessa questão da respiração, eu falo muito que a única hora que a gente para prestar... As mulheres que não meditam, né, que não têm essa vida assim, de pausas... O momento que a gente para respirar e prestar atenção na respiração é a hora que a gente está fazendo os exercícios. Porque no nosso dia a dia, ninguém para respirar, para pensar como que respira. Eu vou puxar o ar, soltar o ar, puxar o ar, não. E a respiração, como ela estimula ali o sistema nervoso parasimpático, a gente consegue trazer essa diminuição da ansiedade, esse equilíbrio emocional. Por isso que é importante nessa questão também que você fala da atenção plena da nutrição, porque isso vai trazer essa calma, essa diminuição da ansiedade também para suas pacientes conseguirem fazer o trabalho da dieta de uma forma bem feita, né? Mas vamos lá, o que é a reabilitação abdominal? Muito se fala sobre a gestação, a gente tem milhares de informações sobre gravidez, desde a decoração do quarto até a melhor forma de amamentar, mas pouco se fala sobre o pós-parto. Né, são mulheres que elas se encontram ali frequentemente perdidas, porque a gente tem muita informação sobre o bebê que nasce e pouca informação sobre essa mulher que vai precisar de renascer aí após esse parto, né? E o nosso abdômen, ele é conhecido como centro de força do nosso corpo. A gente sabe hoje da importância não só do abdômen como parede muscular, mas dos nossos órgãos, do nosso intestino. A gente tem muito tecido que passa por ali hoje, que é grande responsável pela nossa postura, por nos mantermos de pé. E isso tudo impacta quando a gente tem uma gestação, porque os nossos órgãos eles vão precisar ali de se movimentar para o bebê poder crescer e desenvolver com saúde. A parte muscular ela vai também ali sofrendo uma distensão. O músculo ele vai estirando mesmo até ter algumas rupturas de fibra, e é aí que a gente tem a formação da famosa diástase abdominal. Que eu também nunca tinha escutado falar. Pois é, hoje ela é super falada, todo mundo, né, ela tá na boca do povo, é uma palavra frequente, e ela traz um pouco de medo para as mulheres, mas isso aí, depois a gente fala que não é muito motivo de medo, mas... A reabilitação abdominal, ela nada mais é do que a gente pegar esse abdômen que foi transformado durante a gestação e cuidar dele, recolocar, reposicionar ele da forma com que ele precisa de estar. Então, a gente faz um trabalho de dentro para fora. É um realinhamento postural, uma melhora do padrão respiratório, que o padrão respiratório na gestante ele também fica alterado por causa da compressão aqui do nosso diafragma. É um fortalecimento muscular profundo. A gente não foca só no músculo de fora, naquela musculatura superficial, que é o que traz a estética bonita. Mas a gente pega os músculos profundos para poder trazer aí esse retorno da função para o corpo dessa mulher. Então, a reabilitação abdominal são vários exercícios que a gente Não traz. É só vácuo, que é o vácuo que é famosinho, né? O vácuo é super famoso e eu falo muito isso na minha avaliação. O vácuo é uma técnica, tá, gente? A gente não confunda o vácuo com LPF, são duas coisas completamente diferentes. O vácuo é uma técnica que ela veio da yoga e ela tem muito mais uma questão energética do que qualquer outra coisa. E o LPF é uma técnica que se chama Low Pressure Fitness. Ela foi desenvolvida para poder trabalhar a reorganização do corpo de dentro para fora. Ela melhora a gestão de pressão dentro do nosso abdômen, mas ela não fortalece os músculos profundos que a gente precisa de fortalecer. O LPF está dentro do Pilates?
Não, ele não tá Não dentro tá do dentro do Pilates, é Pilates. uma técnica separada. O Pilates trabalha esse fortalecimento abdominal, esse reconnect? Não, não. Não, o Pilates é uma atividade linda, eu amo o Pilates porque eu venho do Pilates, eu acho que é uma atividade muito inteligente, né, porque trabalha o corpo de uma forma que não traz nenhum tipo de sobrecarga, e a gente precisa do abdômen para fazer um Pilates bem feito, mas a reabilitação abdominal não está dentro do Pilates, são técnicas totalmente diferentes. A ideia da reabilitação abdominal é fazer com que o seu corpo trabalhe ao seu favor, que você tenha um abdômen forte, saudável e funcional para executar as suas atividades do seu dia a dia. Então você vai carregar um menino no colo, vai tirar um menino do berço, vai agachar para pegar um peso, vai pegar uma sacola do supermercado, você vai ter um abdômen saudável. E a gente tá falando muito assim de mulheres mães, mas essa reabilitação abdominal, ela é só para quem tem filhos? Não, ela não é só para quem tem filhos. O público maior realmente são as mulheres que já tiveram filhos, porque essas sim vão ter um abdômen transformado, é impossível não ter um abdômen transformado, passar por uma gestação e não transformar esse abdômen, mas a reabilitação abdominal é para qualquer pessoa que deseja ter um abdômen saudável e forte de uma maneira inteligente. Então, mulheres que nunca engravidaram podem fazer o tratamento, homens também podem fazer o tratamento, porque todos vão se beneficiar, tanto da parte da saúde quanto da parte estética, quando a gente aplica essas técnicas e traz esses estímulos para o dia a dia dessas pessoas. A diferença é que a gestante, ela já tem, pós-gestação, um problema que está incomodando, né? É que o problema já está instalado. Aí ela te procura. Exatamente. Mas prevenção é raro a gente procurar para prevenir alguma coisa, né? Agora, uma mulher que faz essa reabilitação pensando em se preparar para uma gestação, ela vai ter um retorno daquele abdômen após a gestação melhor, né? Com certeza absoluta. Um corpo que se prepara para gestar, tanto durante a gestação quanto o pós-parto dessa mulher, ele tende, né, a gente não pode afirmar, mas ele tende a ser mais saudável e mais eficiente. Então, se você engravida com um abdômen forte, né, sustentando ali aquele corpo e se prepara para receber essa criança e essa barriga que está crescendo, depois que o bebê nasce, o seu corpo, certamente ele vai voltar muito mais rápido. Não significa que ele vai voltar a ser o que ele era, mas ele tende a voltar mais rápido do que o corpo de mulheres que são sedentárias, que não se alimentam bem, porque a alimentação ela tá totalmente ligada ali na reabilitação abdominal. A gente não pode deixar de falar sobre isso. Então, a prevenção, ela é sempre a melhor escolha, mas a gente só vai atrás daquilo quando a gente se sente incomodado. Tá sentindo uma dor ali, né? Se a gente não tá vendo, tá tudo certo. E Gabi, vamos deixar claro aqui, essa reabilitação abdominal, esse projeto, né, esse programa Reconnect, ele é diferente dos abdominais de academia, desses exercícios que a gente faz com o personal, né? Explica a diferença. Os abdominais convencionais de academia, eu não sou contra nenhum tipo de exercício. Eu acho que o nosso corpo foi feito para se movimentar e a gente tem que fazer aquilo que a gente gosta. Mas essa mulher que passou por essa transformação, ou então ela está chegando ali pela outra transformação dos 40 mais, ela tem que entender por que eu estou fazendo esse exercício, o que esse exercício está trazendo de positivo para o meu corpo. E não sair fazendo de qualquer jeito, porque todo mundo está fazendo. Os exercícios da reabilitação abdominal, eles vão trabalhar a musculatura profunda, que são músculos posturais, são músculos que eles estão na parte mais interna ali do nosso corpo e vão estar trazendo essa proteção. Eu falo que é como se fosse um cinturão que está aqui no nosso abdômen e ele está protegendo a gente das sobrecargas. E esse tipo de exercício a gente faz com respiração e algumas pautas posturais, porque o músculo que a gente trabalha, o principal músculo, ele é um músculo respiratório. Então, eu preciso trazer a respiração para poder fazer o fortalecimento adequado desse músculo. E esses músculos profundos, eles não são trabalhados em musculação, eles não são trabalhados nas academias. As academias trabalham
músculos superficiais, músculos dinâmicos. Aquele músculo que você tá o tempo todo ali, estica, dobra, agacha, levanta, isso são músculos dinâmicos. São músculos que são trabalhados na musculação. Na academia, a gente não trabalha musculatura profunda. Entendi. Então, é uma abordagem diferente, são exercícios diferentes. Entendi. E já que você puxou o gancho da academia, a pessoa que faz musculação e não tem uma musculatura profunda, uma musculatura de tronco, um core, né? A gente chama de core, bem estruturado e fortalecido, ela vai ter deficiência no treino de força dela, porque ela vai usar o abdômen para poder carregar compensar o peso dela. E a tendência nesse piorar. caso é que ela fique mais barriguda. Olha só. A gente vê muito fisiculturista e as pessoas que praticam crossfit. Os praticantes de crossfit, eles têm o corpo clássico, que eles são extremamente fortes, mas eles são quadrados. Não sei se você já teve oportunidade de ver no crossfit. Agora que você tá falando, eu tô pensando As mulheres, né? Vão pegar as mulheres. Elas são todas fortinhas, o abdômen definidinho aqui, ó, todo desenhado, mas elas são quadradinhas, elas são estufadas. Porque elas não trabalham o músculo que a gente trabalha interno na reabilitação, que é esse músculo mais profundo, entendeu? E a tendência é só piorar. Ladeira abaixo. Só piorar. Ladeira abaixo. Com o passar dos anos, não tem como. A gente precisa de fazer esse trabalho preventivo para que não piore. A pessoa nunca pensou nisso, nunca soube que precisa trabalhar essa musculatura mais interna. Tem tempo ou perdeu o timing? Sempre é tempo. Eu vou te contar um caso rapidinho, super assim, interessante. Eu recebi um encaminhamento de uma cirurgiã, uma gastro. Ela fez uma cirurgia de hérnia numa senhora de 78 anos. 78 anos. Aí recebi a mensagem dela e tudo procurando, querendo fazer avaliação. Ela fez uma cirurgia para retirar uns pólipos intestinais e o pós-operatório dela deu uma hérnia incisional. Então, ela precisou de colocar uma tela aqui no abdômen para poder tirar essa hérnia. E a orientação da médica foi que ela fizesse o fortalecimento do abdômen. Marquei a avaliação dela, fiquei esperando, né? Falei, gente, como que eu vou fazer? Foi um desafio para mim. Como que eu vou fazer com uma senhora de 78 anos? Não era o meu público. Fiz a avaliação dela. Ela nunca engravidou, ela não teve filhos e ela nunca tinha praticado nenhuma atividade física na vida dela. É até difícil entender os movimentos que você tá orientando, né? Ela era magra, né? Assim, uma senhora magrinha, pequenininha. E aí ela foi me contando que ela nunca tinha feito atividade, não gostava de fazer atividade, tudo. Eu falei, meu Deus, como que eu vou ajudar essa mulher? Como é que eu vou fazer para ensinar ela a contrair esse músculo? Só que o corpo humano é uma máquina tão inteligente e perfeita que na segunda sessão ela já começou a ter a resposta positiva de fazer essa ativação de musculatura profunda. Por quê? É só ensinar. A partir do momento que você ensina o seu corpo a fazer a força da forma correta, ele vai aprender a fazer. Ele vai aprender, independente da idade dele, ele vai aprender a fazer. Que incrível, que incrível. E estamos lá até hoje, estamos finalizando. E aí, você enxerga não só esteticamente, porque você consegue ver a foto do antes e depois, que o abdômen da pessoa reduziu. Na qualidade de vida dessa senhora, você conseguiu ver alguma coisa? Ela tinha alguma queixa que foi melhorada? Então, a queixa dela, estética zero, ela não tinha nenhum incômodo estético, né? Mas a queixa dela era justamente o medo que ela tinha de uma nova hérnia aos esforços. Entendi. Então, ela não agachava para pegar nada no chão. Ela começou a ficar limitada na vida. Ela não podia ir no supermercado porque ela tinha medo de carregar uma sacola e acontecer essa hérnia de novo. Então, ela foi ficando parando as atividades de vida diária dela, perdendo qualidade de vida, né? E hoje ela já me relata, assim, desde o nosso primeiro mês de acompanhamento, como que ela se sente mais segura, assim, para agachar, para pegar alguma coisa no chão. Ela já vai ao supermercado sozinha, já carrega, assim, ela fala que é 2 quilos que ela carrega, um de cada braço. Ela já não tem mais tanto medo de levantar e deitar da cama, levantar e sentar de uma cadeira, porque ela já tem essa segurança. E, de fato, esse fortalecimento, ele traz essa sensação
né? É como se fosse uma cinta mesmo que tá contendo ali tudo que tá dentro, entendeu? Ela tem preocupações que a nossa geração ainda não pensa, né? Não pensa. Não pensa que você vai se preocupar se você vai sentar no vaso e dar conta de levantar. Não pensa se vai conseguir pegar alguma coisa no chão e levantar, né? A gente não pensa nisso, mas esse autocuidado, né? Essa força que a gente traz é pensando nisso também, né? No envelhecimento de qualidade. Com certeza. Assim, eu penso muito nisso. Eu falo que a atividade física, pra mim, ela é remédio. Ela faz parte da minha vida. Porque eu brinco, eu falo, eu não quero ser uma velhinha gostosa. Eu quero ser uma velhinha que consegue sentar e levantar sem precisar de dar a mão pra ninguém. E eu acho que da nossa geração para uma geração um pouco mais jovem, essa consciência, né, do envelhecimento saudável, ela está vindo muito mais aflorada, muito maior do que na época dos nossos pais, por exemplo. Né? A nossa geração nunca se falou tanto igual se fala sobre exercício de força, né? No caso, musculação, desde a época da pandemia. A academia... Antigamente não era ambiente de pessoas idosas, né? Era ambiente de gente marombeira. E depois que veio a pandemia e a gente foi vendo a importância, músculos são a nossa poupança de vida, poupança da nossa saúde de vida. Não adianta a gente querer envelhecer bem se a gente não tiver músculo. E esses músculos, eles devem ser construídos na nossa juventude, porque com o passar dos anos, com o nosso envelhecimento, a gente vai perder massa magra, não tem jeito. Então, esse depósito, ele tem que ser feito desde sempre. E eu acho que a nossa geração, ela já tá vindo com essa consciência do cuidar, né? Não só da beleza, porque a beleza importa sim. A gente quer ser bonita, né? A gente quer colocar uma roupa, a gente é vaidosa, quer às vezes ir pra praia, se sentir bem e gostar daquilo que a gente vê no espelho. Eu acho que a gente não pode deixar de falar o tanto que a beleza é importante, mas a saúde, ela também precisa de vir, que não adianta nada a gente ser bonito por fora se por dentro a gente tá cheio de problema, né? Gabi, e agora explica para essa mulherada o que é a diástase. Então vamos lá, famosa diástase. Diástase, gente, significa distância. A palavra significa distância. Nada mais é do que a distância entre as bordas de um músculo que a gente tem na nossa barriga, que se chama reto do abdômen. Esse músculo, ele é o responsável por formar os gominhos na nossa barriga. E a diástase é a distância entre uma borda e outra desse músculo. Só que esse tecido, ele é um tecido muito mais fininho, ele é formado de tecido conjuntivo. Ele é um tecido bem complacente, é um tecido maleável, ele não é rígido igual o músculo. Por quê? Ele precisa uma flexibilidade. De ter mais flexibilidade. Quando a gente engravida, ou quando a gente tem um ganho de peso muito grande, porque a diástase ela não é uma condição exclusiva das mulheres que engravidam. Qualquer pessoa pode ter diástase. Criança pode ter diástase, homens podem ter, mulheres que nunca engravidaram podem ter, mas a gestante, a partir do início do terceiro trimestre gestacional, elas vão ter diástase. 100% das mulheres pra caber o bebê. Desenvolver essa lesão. Justamente. Seu corpo tá abrindo espaço pra criança. É isso, não tem como você querer que a sua barriga cresça se ela não tiver alguma compensação. Então, ela vai ceder, o tecido cede onde ele é mais fraco. Como as fibras musculares são muito rígidas, o tecido cede onde ele é mais flexível. E aí a gente tem a formação dessa diástase. A gente não considera a diástase uma patologia na gravidez. A gente não trata diástase na gravidez, não avalia diástase na gravidez. Gente, o que eu vejo, tipo assim, eu tive diástase na minha gravidez. Todas as mulheres que tiveram uma gestação até o final, elas vão é inerente à gestação. Algum grau de diástase. Isso vai acontecer com elas. E não é a diástase que faz com que a barriga fique grande depois dessa gestação. Então, ela é o afastamento das bordas desse músculo. E a gente pode ter diástases muito largas, mas com pouca lesão. Então, vai ser uma lesão mais superficial. E a gente pode ter diástases pequenas,
porém muito profundas, que vão ter mais ruptura de fibra e mais lesão. E às vezes, essa diástase que é muito profunda, ela vai trazer mais impacto para o corpo dessa mulher do que uma diástase um pouco mais larga. Então, eu não trago a diástase como a vilã da barriga do pós-parto. A gente tem mulheres que têm diástase e tem um abdômen forte e saudável. E eu gosto muito de dar esse exemplo porque eu sou essa pessoa. Eu fiz tudo errado no meu pós-parto. E hoje eu tenho uma diástase aí de quase 4 centímetros. A literatura fala que até 2,5 centímetros é considerado fisiológico e acima de 2,5 centímetros é considerado patológico. Ou seja, eu me enquadro no patológico, mas eu não tenho nenhum tipo de disfunção. Porque eu tenho um abdômen funcional. E a gente tem mulheres que não têm diástase e são barrigudas. Porque o problema delas não é essa lesão, é a fraqueza da musculatura profunda. Então não importa se tem diástase ou não tem diástase, o importante é ter força na musculatura interior. Isso, a gente tem que ter um abdômen inteligente, a gente tem que ter um abdômen funcional. Então, as minhas pacientes, quando elas chegam na avaliação, elas falam, né? Eu tive diástase, às vezes nem tem diástase e acha que tem diástase, porque diástase vende, né? É uma palavra que vem de qualquer coisa. Mas no protocolo Reconnect, a gente não se apega a número e distância dessa diástase. A gente se apega no corpo como um todo. A gente precisa de enxergar essa mulher. A mulher que entra no meu consultório, ela não entra só com a barriga. Ela entra com o corpo como inteiro. Não adianta nada ela não ter diástase se ela tem um desalinhamento postural. Ela vai ser barriguda do mesmo jeito. Então, eu preciso de trazer uma abordagem totalmente diferenciada para tratar dessa mulher. Então, a diástase nada mais é do que a distância entre essas bordas musculares que vai acontecer em todas as mulheres que chegaram até o final da gestação. Ela pode ser revertida ou não, mas a não reversão dela não significa que vai ser um problema na vida dessa mulher, entendeu? Entendido. Gabi, tem uma melhor fase ali para a mulher te procurar? Qual que é a melhor, no cenário ideal? A melhor hora dessa mulher procurar a reabilitação abdominal é a hora que ela se sente pronta para poder começar a cuidar dela. Porque é um tratamento um pouco demorado. A gente sabe que o corpo da mulher, ele demora de 3 meses a 2 anos para se recuperar de uma gestação. E esse tempo, ele é muito individual. Tem mulheres que vão recuperar rápido, mulheres que vão demorar um pouquinho mais e mulheres que vão demorar muito. Ele é multifatorial, depende qual idade essa mulher engravidou, quanto de peso que ela ganhou, qual tipo de alimentação dela. Eu vou te contar um caso, se você me permitir, depois de uma vegetariana que eu atendi. E quantas gestações ela já teve e se é uma gestação gemelar, é trigêmeos, tudo isso vai impactar. Qual tempo ela tem para se cuidar, né? Exatamente. Então, assim, a gente sabe que quanto antes a gente começa a cuidar desse corpo, mais rápido os resultados vão aparecer. Mas todas as mulheres vão se reabilitar no pós-parto, independente do período da gestação. Se for 30 dias pós-parto ou 10 anos pós-parto, essa mulher que decidir, eu falo que primeiro é a decisão. Você está decidida a tirar esse tempo para você? Então vamos começar. Porque é um protocolo extenso, a gente precisa de dedicar, a gente tem que ter ali uma certa constância nos exercícios, porque o corpo precisa desses estímulos constantes para a gente poder ter resultados satisfatórios. Então, para mim, a melhor hora dessa mulher começar é a hora que ela se sente pronta para sair da casa dela ou não, porque a gente pode partir às vezes para um online, ela quer fazer, mas ela não consegue sair da casa dela, mas ela precisa entender que pelo menos ali 50 minutinhos, uma vez por semana, ela vai precisar de estar comigo e todos os dias, de 8 a 10 minutos, ela vai precisar de estar com ela para poder fazer os exercícios para ter os resultados esperados. Eu fiz a reabilitação abdominal com a Gabi com 3 meses do Henrique. Eu achei que essa fase foi tranquila para mim, porque eu já tinha estabelecido uma rotina. O Henrique já tinha os horários dos cochilos, das mamadas, já estava tudo muito organizadinho. Então, eu criei uma estratégia que eu deixava o Henrique com a minha sogra e ia fazer a reabilitação abdominal. E o horário que eu marcava com a Gabi tinha que... Você tem isso, né? Sim. As mulheres têm que agendar
já considerando os horários das mamadas. A minha agenda é de acordo com a de você. Então, tinha esse espaço entre uma mamada e outra aí que eu encaixava a reabilitação abdominal. Porque, às vezes, ali, logo após o parto, a vida tá tão confusa. Não adianta querer fazer... Abraçar o mundo, né? Não, porque às vezes você não dá conta, né? Precisa ter uma rotina mais ou menos organizada. Sim. Talvez com 3 meses sua vida ainda vai estar tumultuada, você não consiga, não tenha rede de apoio, né? E mais importante do que a gente... ir para a reabilitação ou ir para qualquer outro tipo de coisa, é a gente entender que, no meu caso, né, no caso da reabilitação, ela não pode ser mais uma responsabilidade difícil na vida dessa mulher. Porque já são tantas, né? A gente já tem tantas demandas. Eu grávida do Henrique, nós estamos numa fase de muitos cursos digitais. Gente, tinha curso para compra de enxoval. Curso pra tudo, né? Tudo vende, curso, gente, é só saber vender. Aí eu fazia parte de um grupo de gestantes no WhatsApp, elas faziam curso pra amamentação, curso pra sono do bebê, o bebê ainda nasceu. Nem nasceu. O curso pra compra do enxoval, curso de cuidado com esse bebê. Menina, e tanto tem que não tem aquilo, tem não sei o que. É muita regra, é muita coisa, a cabeça da gente dá uma pirada, né? Total, e aí já nasce uma mãe desgastada, né? Pelo tem que, né? E a gente não tem que nada nesse momento. E às vezes, tanta teoria, na hora que vai fazer... Na prática não tem nada disso, né? E cada casa é uma casa, cada bebê é um bebê não vem com manual, né? Então a gente precisa de trazer essa leveza também para esse momento aí do puerpério, porque... é difícil, vai ser difícil mesmo, né? Ter filhos é difícil. A mulher que escolhe ter filhos, ela sabe ali que ela vai enfrentar alguma dificuldade, né? Porque ela vai ter um ser humano 100% dependente dela. Então, já que a gente tem que passar por esse período, a gente tem que fazer o difícil ser menos difícil, né? Então, aquilo que a gente acha que é pesado, que é sofrido, que é difícil, vai passar... Mas a gente tem que trazer leveza e a gente tem que se respeitar também, né? Muitas vezes a gente não se respeita, a gente não se acolhe, porque a gente acha que a gente tem que dar conta de tudo e, na verdade, a gente não tá dando conta nem da gente mesma, né? Então é importante também a gente saber o timing dessas coisas, hora de começar e hora de parar, tudo isso é importante, né? Tá. E vamos falar então agora dos exercícios de academia, dos abdominais. Gabi, deixa seu Instagram antes que a gente esqueça. Vamos lá, gente. Meu Instagram é gabrielatorres.fisio. E o meu Nutri-Lude Custódio. A Gabi, ela posta sempre alguns vídeos de mulheres executando exercícios físicos na academia de maneira incorreta, de maneira mais prejudicial. Imagina, gente, você tá lá na academia, sofrendo, ralando, e na verdade você tá mais prejudicando seu abdômen, você tá crescendo seu abdômen, você tá indo lá pra você ganhar a barriga. Pra perder a barriga só aumenta. Jesus, explica qual é o principal erro dessas mulheres. Vou explicar, e assim, vocês já imaginaram eu dentro de uma academia, né, gente? O que eu vejo? Tem hora que eu tenho que tampar meus olhos. Aqueles assim, vídeos você que grava? Eu que gravo, tampo o rosto de todo mundo, não aparece ninguém, é pra poder mostrar mesmo pras pessoas a execução errada desses exercícios, né? Porque isso é falta de informação mesmo. Os profissionais da educação física, eles trabalham com treino e performance. Eles não trabalham com tratamento. O tratamento, ele vem da fisioterapia. E as academias não têm, né? Fisioterapeutas, a gente vê educador físico, personal. E eles não têm obrigação mesmo de saber disso, não. A gente tem, graças a Deus, essa turma dos personagens que trabalham com gestantes, com mulheres no pós-parto, eles já estão trazendo essa consciência do fortalecimento do abdômen. Eu trabalho com muito personal, que a gente faz uma parceria de trabalho em conjunto, porque o meu tratamento vai beneficiar a performance do treino deles. Então, o que acontece? O treino de força, tudo que a gente faz força, ele vai gerar um aumento de pressão dentro do nosso abdômen. Então, a gente tem que imaginar que a nossa barriga é como um balão de aniversário. A gente está enchendo o balão de ar. Lá dentro, essa pressão está aumentando. Na hora que esse balão enche o máximo possível, ele vai estourar, ou então a borracha dele vai ficar toda relaxada. A nossa barriga é a mesma coisa. O exercício de força, ele traz o aumento de pressão. Na hora que essa pressão aumenta dentro do nosso abdômen,
ela vai empurrar a nossa barriga para fora e ela vai empurrar o nosso assoalho pélvico para baixo. Isso é inevitável. E o empurrar a barriga para fora e o assoalho pélvico para baixo, ele vai trazer o comprometimento estético de deixar essa barriga mais estufada e vai trazer o comprometimento funcional da musculatura do assoalho pélvico, que são os músculos que sustentam ali todos os nossos órgãos urogenitais. Então, quando a gente vai para a academia e faz não só os exercícios abdominais, mas qualquer tipo de exercício, agachamento, flexão de braço, tudo isso a gente precisa de começar primeiro pela ativação do abdômen. Senão, que é a famosa contração. Contração da musculatura profunda. Sem prender a respiração, né? Sem prender. O nosso corpo tem que ser capaz de respirar e manter o nosso abdômen contraído. A gente não respira pela barriga. Quem respira pela barriga é barrigudo. A gente tem que respirar pelo pulmão. O nosso pulmão tá aqui, tá? Então, se você não ativa o seu abdômen na hora de fazer o exercício de força, vou te convidar a fazer esse teste. Você vai fazer pra gente depois um agachamento com a barriga relaxada e um agachamento com o abdômen contraído. Você vai ver que quando você contrai o seu abdômen, o exercício se torna muito mais difícil, porque você vai precisar da força daquele músculo específico que você precisa de trabalhar, no caso do agachamento, que é coxa e glúteo. Se você faz o movimento com a barriga relaxada, você estufa a sua barriga toda para frente, a sua força vai sair da barriga e aí você não vai performar no músculo da perna da forma com que você deveria. E os abdominais tradicionais, né, que são esses que eu mostro às vezes na academia, do pessoal, subindo e descendo, às vezes levando as pernas para cima e para baixo, os movimentos de prancha, todos esses exercícios, gente, eles não são proibidos, mas a pessoa que vai fazer, ela precisa de saber fazer. Então, na hora que ela faz o movimento, a barriga dela não pode ir para fora, a barriga tem que ir para dentro. E como os movimentos de abdominal convencional são exercícios que aumentam a pressão dentro do seu abdômen, cada vez que você faz isso sem prestar atenção para onde que a sua barriga está indo, você está empurrando a sua barriga cada vez mais para fora. Então, não é comum chegar paciente no meu consultório assim, nossa, eu já emagreci, eu já perdi o peso todo da gravidez, eu já voltei pra academia, a perna tá legal, o braço tá legal, mas a barriga não volta. Porque ela tá dando pro corpo dela um estímulo que ela não precisa agora. Você já imaginou? A barriga dela ficou 9 meses indo pra frente. Aí, o bebê nasceu. E ela continua fazendo o movimento de levar a barriga dela pra frente. Então, ela tem que trazer a barriga pra dentro. E isso não é só nas mulheres que estão passando aí por esse momento do pós-parto. Todas as mulheres, e nessa época também das mulheres 40 mais, elas precisam de prestar atenção, porque na grande maioria das vezes, os exercícios abdominais convencionais vão trazer mais prejuízo do que benefícios na vida dessa mulher, entendeu? A gente tem ali, com a chegada do climatério, uma perda na produção de colágeno, gente, não é só o colágeno do rosto que vai diminuindo. Lá dentro do nosso corpo, todos os nossos órgãos, eles são sustentados por estruturas de colágeno. Gabi, tinha um perfil de mulheres, mães ali nos anos 60, que elas tinham aquele perfil de corpo mais maçãzinha, né? Que é aquele abdômen, aquela circunferência abdominal mais protuberante, né? E existia e existe até hoje uma crença limitante de que a mulher, quando vai ficando mais velha, o corpo nunca vai ficar igual ao corpo de uma mulher mais nova. Mas mulheres que se cuidam, elas estão tendo um shape bacana, mesmo depois, nossa, mulheres de 50, 60 anos com corpos... Dando show. Dando show, né? Explica pra gente o que é essa circunferência do abdômen aumentada, que nem sempre está relacionada a ganho de gordura. Às vezes a pessoa não está engordando, mas o formato daquele corpo está mudando. Sim. O que acontece? Outro dia eu vi no Instagram, eu achei muito engraçado, um post falando que nós vamos ser a geração de idosas mais gostosas que vão existir, porque a gente está se cuidando tanto, né? Assim, tão preocupada com a alimentação, com o corpo, com o envelhecimento saudável, que nós não vamos ser essas senhorinhas barrigudinhas, porque a gente já está prevenindo. E o que acontece? O envelhecimento, ele traz muitas mudanças no corpo da mulher, não só em termos físicos,
mas a gente passa ali por um declínio hormonal muito grande. E a diminuição dos hormônios, né, a partir dos 40 anos ali, ele vai trazer essas alterações de acúmulo de gordura na região abdominal, né, que é por causa dessa diminuição na produção dos hormônios. E a gente tem também uma perda da massa magra. A partir do momento que a gente vai tendo essa diminuição da massa magra, o nosso abdômen, ele tende a ficar mais flácido. Ô, Gabi, e é importante a gente falar que quando a Gabi fala de massa magra, não é só sobre estética e força. Metabolicamente, a pessoa que tem menos massa magra, tem mais gordura corporal, ela vai ser mais predisposta a ter doenças metabólicas como diabetes, pressão alta, dislipidemia, né, que é colesterol alto, doenças cardiovasculares, enfim. Então, quando a gente fala de massa magra, não é só sobre estética e força, é também sobre questões de saúde, de metabólica, assim, evitar essas doenças crônicas que mais acometem a população. Sim. Eu mando todas as minhas pacientes chegando, eu não tô fazendo nada, eu vou começar a jogar beach tênis. Eu falei, mas você tem tempo de jogar beach tênis e fazer musculação? Nada contra o beach tênis, tá, gente? Eu uso o beach tênis porque o beach tênis tá na moda. Mas assim, a musculação, o exercício de força é inegociável. É a mãe de todos os exercícios. Exatamente. Então assim, se você não tem tempo na sua rotina e você vai fazer uma atividade física, você vai fazer sua musculação, porque é ela que vai te trazer resultado de saúde. Quanto mais músculo a gente tem, maior o nosso metabolismo, né? Maior a nossa perda de gordura, mais saúde a gente vai tendo por todos esses fatores aí que você já falou. Então não é sobre estética, gente, não é sobre um abdômen definido, não é sobre um bumbum na nuca, né? É sobre qualidade de vida e sobre saúde também. E a gente sabe que nós não seremos essas mulheres super definidas, né? Que a hipertrofia, você como nutricionista, sabe muito bem disso, que tá muito mais relacionado ao tipo de alimentação que você tem, que eu falo que é um estilo de vida, né? Eu nunca atendi uma mulher que falou assim, eu quero ser totalmente definida, com a barriga de gominho, aquela perna musculosa. Não é o nosso perfil, porque essa barriga definida, ela vai muito além de ficar fazendo milhões de abdominais na academia. Ela é uma mudança no estilo de vida, ela é uma dieta extremamente calculada, é um treino diário de 3 horas, e você abdica de tudo, né? De açúcar, de álcool, de farinha. Então, eu falo, a gente nunca vai ter um abdômen definido. E nem queremos ter um abdômen definido. Mas a gente quer ter um abdômen torneado, forte e saudável. Né? Justamente. E assim, a gente precisa entender uma coisa. A diferença de um abdômen... Isso que eu queria te perguntar. A diferença do abdômen com abdominoplastia e para um abdômen que não tem. Para o seu tratamento, faz alguma diferença? Faz uma diferença enorme. Porque a cirurgia de abdominoplastia, toda cicatriz, independente da parte do corpo, tá? Ela vai gerar um tecido fibroso e ela vai gerar uma retração nesse tecido. Então, se a gente pensa que a mulher fez uma abdominoplastia, então ela fez um corte, né, na cintura toda, aí ela levanta a pele, faz ali a lipoaspiração toda, costura a diástase dela, depois ela vai lá e fecha de novo a cintura. Então, ela tem tecido fibroso aqui, tecido fibroso aqui e um tanto de fibrose dentro do abdômen por causa da lipoaspiração. Esse abdômen, ele é um abdômen que ele tem muita tensão de tecido. E a tensão tecidual, ela traz um prejuízo na função muscular. Então, eu preciso de tratar esse músculo. Hoje eu atendo pacientes que fazem a reabilitação antes da cirurgia, para preparar o abdômen para a cirurgia. E depois da cirurgia, elas retornam só para a gente dar uma lapidada. Tem cirurgiões hoje que só fazem a cirurgia se a mulher tiver feito esse fortalecimento prévio, porque a gente precisa de dar flexibilidade e força para esse músculo na hora dele ser operado, porque a cicatriz vai gerar aumento de tensão no abdômen e não traz só prejuízo estético, ela vai trazer prejuízo funcional também para essa mulher, se ela não cuidar. Olha só, é importante saber disso. Tá muito em alta, Gabi, a corrida. Eu vejo muita gente querendo correr da noite pro dia. É só botar o tênis e ir? Não é só botar o tênis e ir, né? A gente tem que pensar em várias coisas.
A corrida, eu falo que ela é um esporte democrático, né? Qualquer pessoa que tem um par de tênis... Em qualquer lugar qualquer viagem que você tiver. Ela vai correr. Só que essa corridinha, gente, de 20 minutos, 2 quilômetros, 3 quilômetros, ela não vai trazer nenhum tipo de prejuízo pra gente, não. Vai correr, vai ser feliz, né? Eu acho que a gente tem que produzir endorfina mesmo. Mas a corrida de elite, né? Que são essas pessoas que correm meia maratona, acho que é 10 quilômetros para cima, eu acho que são pessoas que têm que tomar muito cuidado e prestar muita atenção na saúde do abdômen, porque a estabilização do tronco, a força que ela tem no tronco, isso não é só mulher não, e serve para homem, é isso que eu tô pensando. Serve para homem também. A pessoa que corre, que tem estabilidade de tronco, o impacto dela vai ser muito menor, ela vai correr com muito mais performance, ela diminui o tempo dela na corrida, porque ela vai respirar da forma correta, ela vai correr na postura correta. E, uma curiosidade, a sola dos nossos pés, ela tem uma ligação direta com o nosso assoalho pélvico. Então, se a gente corre de maneira errada, a gente impacta no assoalho. E aí a gente pode trazer repercussões como os prolapsos de órgão, né? Que são as quedas dos órgãos, no caso da mulher aí, que a gente tem a queda da bexiga, queda do útero, e isso vai trazer tantos problemas disfuncionais, não só nessa parte da estética, como também uma perda de urina, ela pode vir a desenvolver essa incontinência. Então, um abdômen forte, saudável, com um assoalho pélvico forte, saudável, ele vai trazer só benefício para o praticante de corrida de alta performance, né? Que eu acho que 10 quilômetros para cima a gente já pode considerar. Quando que a gente sabe que o exercício está prejudicando? Tem alguns sinais? Tem. A gente pode começar a observar dores lombares, né? Porque quando a gente tem um abdômen fraco, a coluna vai sentir lá atrás. Essas queixas de perda de urina aos esforços. Espirrou, tossiu, fez xixi. Pode começar a olhar. Dor na sola do pé. Dor pélvica, né? Essa dor no pubis também a gente pode observar. Disfunções sexuais também, elas podem acontecer, né, na mulher, principalmente, quando ela começa a ter aí essas disfunções. Então, são pontos que a gente pode estar sempre alerta aí no praticante de corrida, para poder começar a procurar, e é o fisioterapeuta que trata, tá? Não tem remédio. A fisioterapia ela é padrão ouro nesses recursos, como recurso para poder tratar esse tipo de disfunção. Vamos falar de um assunto que está em alta, que todo mundo quer saber? As canetinhas. Adoro. Meio mundo tomando. Canetinhas, gente. Emagrecedoras. Traz resultado? Traz. Vejo gente emagrecendo demais com as canetinhas. Agora, emagrecimento de sucesso, né? É diferente de um emagrecimento bem sucedido, de um não bem sucedido, não é? Com certeza. O que você tem a dizer? Então, não existe o caminho mais fácil, né, gente? O caminho mais fácil para tudo na vida geralmente costuma ser o caminho errado. Então, eu sou super a favor, né? Eu acho que a ciência tá aí, a medicina evoluiu para ajudar essas pessoas que têm realmente, né, problemas. Obesidade hoje, graças a Deus, é uma doença crônica. As pessoas sabem que a obesidade é a doença que mais mata no mundo. Então, ela precisa de ser tratada. Mas não podemos banalizar também de achar que só a canetinha vai emagrecer e você vai ficar plena e bela. O que eu falo sempre é que a fome, ela faz parte de um corpo saudável. E a gente tem que aprender a lidar com a fome. Você não vai usar canetinha o resto da vida, né? Não vai. Então você, emagreceu. E aí depois? Parou de usar canetinha, a fome vai voltar. Você tem que aprender a lidar com ela. É comportamental, né? Assim, a gente precisa de... E outra coisa, eu falo o seguinte... Vai fazer a conta lá, que as canetinhas não sei nem quanto que custa, mas eu sei que é caro, que as pacientes falam que é caro. Faz na conta, mas inclui os suplementos. Sim. Os suplementos de proteína, de aminoácidos, né? Pra não perder massa magra, né? E tem que fazer os exercícios, né, Gabi? Não tem jeito. Eu atendo algumas pacientes que estão fazendo uso, né, das canetas para poder perder peso. E apesar de eu não ser nutricionista, e eu converso muito no consultório com elas, eu falo, não sente fome, não quer comer nada.
toma uma proteína. A primeira comida que tem que entrar na boca dessa mulher é a proteína. Não tem jeito, né? Você me corrige até se eu estiver errada, Não, assim, isso é verdade. com relação à suplementação. Porque a gente precisa de proteína. A proteína é o alimento do músculo, né? Então, se a gente não ingere proteína, a gente não consegue construir músculos. E as canetas, a gente perde essa gordura não localizada, né, assim, no corpo, mas a gente perde também, que é um benefício muito grande, a gordura visceral, que é aquela gordura que tá dentro da nossa barriga, ela fica entranhada ali no meio dos órgãos. E é essa gordura que é a perigosa, né? E ela está que associada a doenças crônicas. E a gente perde essa gordura também. Então tem os seus benefícios. Tem, super. Só que tem que poupar a massa magra. Ela tem que ser bem orientada e bem acompanhada. Isso. Ela tem que poupar a massa magra, ela tem que manter aquilo ali. Então não adianta, não vou comer nada, na hora que comer vai lá comer um bolinho, né? Então assim, não tem como. Por quê? Ela vai ficar flácida, né? Vai ser um emagrecimento que na hora de botar o biquíni nem vai ficar bonito. Não vai ficar bonito. E não vai ficar um corpo saudável. Exatamente. Forte. E no caso dessas pessoas que perdem essa gordura visceral, como ela tá lá dentro da nossa barriga, frequentemente acontece também delas perderem, elas ficam todas magras, né? Assim, braço magro, a perna magra, mas ficam com a barriguinha saliente. Sabe aquele emagrecimento que parece que a pessoa adoeceu? Exatamente. Se não tiver acompanhamento, com dieta, com suplementação, com exercício físico, consegue ter um emagrecimento bem sucedido. Que né? é o ideal, né? É um conjunto de fatores, né? A gente tem que ter aí uma equipe multidisciplinar por trás dessas pessoas que estão fazendo uso desse medicamento para que seja feito da forma correta, né? Caso contrário, é um tiro no pé, porque eu acho que a pessoa, quando ela para ali, se ela não tem esse acompanhamento, a chance de reganho também se torna muito maior. E aí a gente sabe que vai virar uma bola de neve e essa pessoa nunca vai conseguir sair dali, né? Gabi, e eu queria saber de você, o que você escuta no consultório após a reabilitação? Então, você pega aquela mulher ali mais vulnerável, faz esse acompanhamento e após a reabilitação, o que você enxerga nessa mulher? Eu enxergo uma nova mulher. Ela sai do consultório uma mulher muito mais confiante, uma mulher com a autoestima muito mais elevada, ela está muito mais preparada para cuidar do filho, da casa, do trabalho, do que quer que seja, porque quando a gente está de bem com a gente mesma, a gente consegue estar de bem pro mundo. Então, a reabilitação do abdômen nesse momento do pós-parto, ela não é só estética, ela é uma transformação ali de vida, né? É uma mulher que se reencontra. E a partir do momento que ela se sente bem com ela mesma, ela tem forças para poder enfrentar aí tudo que vier pela frente nas demandas da vida dela. Então, eu fico muito feliz de poder participar desse momento e ver como que isso é importante para elas, porque não é sobre uma barriga negativa. É sobre saúde, é sobre autoestima, é sobre confiança, sobre qualidade de vida. Com certeza. Eu, como paciente da Gabi, posso dizer que é real essa transformação, gente. E esse momento de se cuidar, ele traz um benefício naquele momento de vulnerabilidade tão grande que você chega para cuidar do seu filho, você está bem melhor. Exatamente. Você está muito mais tranquila. E só responde pra gente o que você acha daquela mulher que sente culpa em se cuidar. Você já escutou alguma coisa relacionada a isso no seu consultório? Da mulher se sentir culpada em estar ali? No comecinho, né, quando os bebês são muito novinhos, elas ficam bem receosas, né? De, eu não era pra eu estar aqui, era pra eu estar em casa, era pra eu estar com meu filho. Mas essa mulher, ela precisa de entender, né, que às vezes não adianta ela estar 24 horas dentro de casa cuidando do filho dela se ela não tá bem. Então, às vezes, ela vai tirar uma hora ali do dia dela, né, vai conseguir ressignificar isso aí, e o resto do tempo que ela tiver com o filho dela, ela vai estar inteira, ela vai estar bem para aquele momento. Então, essa culpa, ela não deve existir, né, ela vem, mas a gente precisa de entender que não é errado a gente cuidar da gente, não é porque tem um bebezinho ali precisando dos nossos cuidados que a gente tem que deixar de se cuidar. Com certeza. A gente precisa de entender isso. Então, eu faço esse trabalho, né, de mostrar para essa mulher também que ela não tá fazendo nada de errado, né? Ela tá no direito dela ali de se cuidar também. Né? Com certeza. E você poderia, assim, para finalizar, deixar uma
uma mensagem. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para essa mulher que não se reconhece mais, assim. A minha mensagem, que é uma mensagem pessoal, eu tenho para mim todos os dias e eu transmito para todas as mulheres que eu tenho contato, é que você realmente não vai ser mais aquela mulher de antes. Mas você pode sim ser ainda melhor, ainda mais bonita, ainda mais confiante nesse novo corpo que você teve aí depois da maternidade, com a chegada da idade também. Porque a gente não pode deixar de pensar que as marcas que a gente carrega na nossa vida, elas são bonitas também, né? As nossas cicatrizes, a nossa pele, isso tudo são marcas da história que a gente leva. E gestar uma criança é algo muito sagrado. Mágico, é muito maravilhoso. Então a gente tem que achar beleza nas nossas imperfeições. Eu falo muito isso pra mim, né? Porque a gente precisa de falar pra gente, mas pra todas as mulheres também, a gente vê beleza nas nossas imperfeições e as nossas marcas, elas são as histórias da nossa vida e a gente tem que se orgulhar delas, né? E não ter vergonha e não sentir nenhum tipo de sentimento ruim. É exatamente nisso que eu acredito e por isso que foi tão assertivo trazer a Gabi aqui hoje para conversar com a gente. Muito obrigada, Gabi. Eu espero que essa mensagem tenha chegado aí no coração de vocês. Compartilha com aquela mulher que precisa escutar esse podcast, que precisa se cuidar, que precisa entender que esse processo é importante nesse reencontro consigo mesmo, principalmente depois da maternidade, né, Gabi? Isso mesmo. Foi um prazer estar aqui com você, Ludmila. Eu fiquei muito feliz. E eu espero de coração mesmo que essa mensagem possa chegar, reverberar aí em todas as mulheres. Muito obrigada, viu, pelo convite. E eu que agradeço. Gente, então até o próximo podcast. Um grande abraço.